Sempre uma alegria ver essa casa aqui, a mesma cheia, bem. A casa abre de terças e quintas-feiras, a partir das 18h30. De terça às 19h30 temos a palestra do Evangelho, que vai acontecer no amor. Quinta-feira às 19h temos o curso dos estudos espíritas. Né? De sábado, das 9h à 1h da tarde, nós temos o nosso bazar. E já faço um convite antecipado. No mês que vem, no mês de abril, a casa vai completar 60 anos e nós teremos palestras especiais às terças-feiras. Então, a partir da terça-feira do mês que vem, teremos essas palestras. E aí, dia 7/4, teremos a palestra com a Yara. Geralmente a casa lota, eu vou pedir para chegarem cedo. Tá? Então, fica o convite aí para virem, voltarem e trazerem convidados. Lembrando também da importância da água frutificada. Quem não quiser comprar aqui, pode trazer de casa. A água frutificada faz parte do tratamento. Lembrar da importância também da evangelização infantil. Então, quem tem criança, pode ser filho, pode ser neto, irmão, vizinho. Convite, é muito importante evangelizar as crianças. Correto? Esses são os nossos recados. Perdão. A casa também está trabalhando com o alinhamento de chakras, agora às terças e quintas. Só que é bastante concorrido, então é importante que vocês façam um agendamento, passando no atendimento da terra. O alinhamento de chakras é muito bom, vale a pena aparecer. Então vamos iniciando, vamos nos lembrando por que estamos aqui. Quem quiser pode fechar os olhos, eu peço que relaxe o corpo da cadeira. Vamos mais uma vez lembrando por que estamos aqui. Viemos buscar a palavra de Jesus Cristo, viemos buscar os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Vamos respirando fundo. Então, com muito carinho, vamos fazer a oração cantando junto com a música Pai Nosso.
vibrações positivas. Então, para a Maria Alice, que vai fazer a explanação. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui esta noite. Eu também agradeço a Deus o privilégio de estar aqui e poder falar a verdade de Jesus. Como vocês sabem, nós estamos estudando o Evangelho sobre o Espiritismo, né? Através das nossas palestras de terça-feira. E a gente está seguindo a ordem do livro. Então, semana passada, a Magali falou sobre o livro de Moisés, falou sobre as leis de Moisés, tanto as que foram passadas por Deus no monte, né? Os 10 mandamentos, quanto as leis criadas na época, para o entendimento do povo, que ainda era muito primitivos, né? Que tinha que ser de uma forma bem mais forçosa de falar, de uma maneira mais brava de falar, porque não entenderiam o que tinha que se fazer, né? Porque a época era se matava, alguém da sua família, você tinha o direito de ir lá e matar qualquer um da sua família. Então era olho por olho, dente por dente, né? Então, hoje a gente vai falar do Cristo, que é a sequência, depois de Moisés, o Cristo. Bom, tem que começar a palestra falando assim: tudo que vem de Deus é imutável. As demais coisas são transitórias. Porque tudo, é uma música, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. Mas as leis de Deus, não. Principalmente a lei do amor. Foi a que Jesus veio para nos assegurar. Então, as leis dos homens, elas variam e mudam. De acordo com o país, de acordo com o tempo, de acordo com o caráter, de acordo com a posição financeira, as leis mudam, né? São fáceis de mudar. Então, Moisés escreveu os 10 mandamentos sobre o Monte Sinai, que é a primeira parte da lei mosaica, sendo a segunda apropriada aos costumes e ao caráter de um povo, e que se modifica o tempo todo. Isso é um exemplo do Evangelho. Se vocês quiserem acompanhar, ler antes de China, o Cristo, está escrito lá. E Jesus então diz: eu não vim destruir a lei de Deus, eu não vim destruir. Eu vim para fazer com que cumpra essa lei. Eu vim desenvolver essa lei, que deve ter o verdadeiro sentido. E qual é o verdadeiro sentido da lei de Deus? Será que é o que nós estamos vendo hoje? Será que a lei de Deus está sendo cumprida hoje? Será que nós estamos cumprindo as leis de Deus? É triste saber que não. Que a maioria ainda não entendeu sobre as leis de Deus. Então, porque encontra-se nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Porque quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, que ao contrário de Jesus, ele modificou propriamente essa lei. De forma, ele reformou radicalmente a lei de Moisés, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, as leis de Moisés. Ele reduziu as leis de Deus, os 10 mandamentos, ele reduziu a simples 2 palavras, uma frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando a gente ama o próximo como a nós mesmos? Quando a gente se coloca no lugar do outro, faz para o outro, é porque a
Jesus ainda disse que céu e terra não passarão, antes que tudo seja cumprido, até o último jovem. Então, isso significa dizer que a lei de Deus tem que ser cumprida integralmente. Enquanto a gente não cumprir, não tem como mudar. Não tem como mudar, não tem como a terra passar se nós não cumprirmos essa lei. Já nos foi dado tempo, já nos foi dado novo tempo, já está sendo dado todo tempo. Parece que todo tempo não está sendo suficiente. Pouco se convence disso. Aliás, tem gente querendo nos convencer que Jesus não existe. Que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, Jesus pede que essa lei seja praticada na terra inteira e em toda a sua pureza, toda a sua bondade e todo o seu amor. E com todos, porque para que adiantaria se essa lei fosse privilégio, às vezes é privilégio dos poucos. A lei engana o privilégio de poucos. E a lei de Deus também, porque às vezes a pessoa não compra e não quer compreender, não quer amar, não quer amar ninguém, não quer servir a ninguém. Então fica muito difícil a gente, às vezes, praticar a lei de Deus, porque nós ainda não entendemos, nós ainda não compreendemos direito, embora todo esforço feito por Jesus, todo exemplo dado por Jesus, nós ainda não entendemos a lei de Deus. Poucos são os que entenderam. Chico Xavier, por exemplo, tanto falou que ele, quando desencarnou, o Divaldo perguntou para a Joana Jones se Emmanuel tinha ido buscar o Chico. Ele falou, não, Jesus veio buscar o Chico. Olha que não. O homem serviu a Deus. O homem cumpriu as leis de Deus. E são poucos, né? Nem deles, a gente conhece os outros nomes, né? É pecado a gente começar a citar isso para todos. Mas ele é o nosso exemplo maior. Você é um brasileiro, um mineiro, um terreno. E nos honra, né? De ser brasileiro e ser esse homem que serviu a Deus. Não é todo o Brasil, é a paz do Evangelho e o coração do mundo. Então, tá, se alguns homens só fossem privilegiados, para quem então? Né? Se todos somos filhos de Deus, se todos somos, sem distinção nenhuma, objeto da lei da solicitude, então todos estão sujeitos às leis, né? Tanto as leis dos homens, mas principalmente as leis de Deus, com todas as suas intenções e consequências. Lá no final do Evangelho tem as preces, né? As pessoas sabem, né? No final do Evangelho, preces gerais, a gente vai chegar lá. Lá tem a oração, né, dominical, que é o Pai Nosso, que vai sendo explicado passo a passo. Então, primeiro, Pai Nosso, que estais no céu. Então, Pai é nosso. Pai não é meu, Pai não é seu, Pai não é do rico, Pai não é do pobre, Pai não é do feio, do bonito, que está do lado bem vestido. O Pai é nosso, é de todos, sem exceção. Deus não faz exceção e nem tem privilegiados. Deus é Pai de todos. Então, nós, como filhos de Deus, temos que acatar as leis de Deus. Senão, não encontra isso aqui. Pai nosso. Até quando você está nervoso, ou quando você quer descontar, quantos são feminicídios de ter visto, né? Que homens são esses? Porque a mulher, antes de tudo, é sua irmã, né? Perante o pai. Não, meus filhos são meus irmãos perante o pai. É título, né? São meus filhos, mas eles são meus
todos no mesmo barco. E a segunda parte que ele fala, eu já marquei aqui, ele fala assim, ó, Senhor, deste aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam sua felicidade se as observassem. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Sempre ajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em lugar de o pagar. Evitaria os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias do mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Isso está no segundo, que é bem a nós, o nosso reino. Então, quando Jesus, aqui na oração que Jesus nos ensinou, então, a primeira parte, Pai Nosso, né? Somos todos filhos de Deus, e que venha a nós o nosso reino, né? Ele quis dizer isso, que destes, até o animal, o instinto que ele traz, se permite o necessário, e com ele, isso naturalmente se conforma, mas o homem, né? O animal só tem instinto, né? Mas o homem, além do instinto, deu a inteligência à razão. Deus nos deu inteligência à razão. E deu também a liberdade de nós observarmos ou infringirmos as leis, aquelas leis, as leis de Deus. A gente tem essa liberdade. Você pode infringir, pode não cumprir. Não é. Se você vai falar que eu estou errado, ou certo, quem sabe não é errado ou certo? Mas acho que a gente já sabe distinguir o bem do mal. Acho que a maioria aqui sabe distinguir o bem do mal. Pelo menos, né? A gente já consegue fazer isso, né? Porque ele fala exatamente isso. Deste também a liberdade de observar ou de infringir aquelas de vossas leis que lhe concernem pessoalmente, o que quer dizer escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade da sua consciência. Então, que cada um receba realmente os méritos por suas ações, mas que cada um também cumpra, né, e sofra as consequências. E o sofrer não é bem de Deus, o sofrer vem de nós mesmos. Porque eu acho que não existe fórum pior que o fórum íntimo, quando você põe a cabeça no travesseiro e você pensa, por que eu não fiz isso? Ou por que eu fiz isso? Por que eu não fiz melhor isso? Por que eu virei as costas para ajudar a pessoa? Por que eu respondi mal? Porque eu não consigo amar as pessoas. Então, ninguém pode pretestar a ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quiseste que elas fossem gravadas na nossa consciência, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vocês conhecem. Mas Jesus não pediu, né? Perdoa, Pai. Eles não sabem, eles fazem, eles não conhecem. Então, ainda tem, independente da religião, do culto, nós somos do mesmo propósito. Não importa a religião, não importa quem está fazendo santo, criando santo, fazendo promessas, acreditando nos milagres ou não. Porque se você quer ver bem, você tem que pensar que o milagre não existe, ou que tudo é um milagre. Então cada um acredite no que tem que acreditar, no que está apto a acreditar. Mas tem que acreditar. A gente tem que acreditar em Deus, a gente tem que acreditar em Jesus. A gente tem que tentar cumprir essas leis e passar para as pessoas que a gente ama principalmente e para aqueles também que nos cruzam o caminho, a palavra de Jesus. A gente tem a coragem de falar em nome de Jesus. A gente tem a coragem de cobrar em nome de Jesus. Falar mesmo com pessoas, você não está sendo caridoso. Por favor. Quando você vê alguém se tratando alguém, né? A gente vê tanta coisa, né? Tanto maus tratos, também maltratando os animais, a natureza. A gente tem um dever. É nosso dever. Mesmo que a gente está dando a cara a tapa, né?
A gente vai ser xingado, vai ser vaiado, mas a gente tem que começar a falar em nome de Jesus. Por favor, pelo amor de Deus, não faz isso. Para com isso. Pensa de outra forma. Vamos tentar com essas ideias. Acho que a gente tem que fazer isso, gente. Porque se tiver boa vontade, tem que fazer isso. Bom, aí termina assim, ó. Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todos a praticarão. Então, a incredulidade será desaparecida. Todos vós reconhecerão pelo soberano Senhor de todas as coisas, e o reino de vossas leis será o vosso reino sobre a terra. Dignai-vos, Senhor, apressai seu advento, em dando aos homens a luz necessária para os conduzir ao caminho da verdade. Então, essa aqui é a oração do Pai Nosso, né? Aqui nós vamos as preces finais e é o que vem a nós o nosso reino. Recomendaria que vocês lessem essa parte também do Evangelho, que é muito bonita. E é pro dia a dia, tem várias orações, tem quando nasce uma criança, né, quando alguém se encarna, quando alguém está doente, para nós mesmos, os nossos vícios, né, para vencer as tentações. Então, são uma série de preces muito bonitas. Então, voltando aqui já para a gente encerrar, né, um pouco desse verso 7. Então, aí que eu item 4, né, desse capítulo, que Jesus ele também não foi simplesmente um legislador moralista. Jesus ele não veio só para fazer com que as leis, né, de Deus se cumprissem. Ele tinha uma missão ainda maior que essa, né? Ele veio cumprir as profecias que ao longo do estudo do Evangelho a gente vai conhecendo. Né? Tudo as profecias, tudo que Jesus fez, tudo que ele falou, né? Tudo por onde ele andou, como andou, né? E ele tinha uma missão de vida, né? Dada ao espírito dele, né? Não veio só para isso, né? Ele veio para muito, muito. Ele veio também ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra. Então a gente às vezes fica falando sobre isso, de tudo que está acontecendo aqui sobre a terra, mas simplesmente aqui não é o reino de Deus. Né? Ele mesmo fala, meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Mas como que eu vou fazer para merecer uma dessas moradas? Ou o que eu posso fazer para que se um dia a terra conseguir passar por tudo isso, eu permanecer aqui? Ou reencarnar outras vezes aqui? Não sei lá, indo para outra dimensão. O que eu posso fazer? Né? Porque ele fala que realmente a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. E onde é o reino dos céus? Quem saberia o que é o reino dos céus? Se não dentro de nós a paz, a tranquilidade, a felicidade, né? Que é o reino dos céus. E esse reino talvez a gente possa viver aqui mesmo, agora. Então, Jesus também ensina o caminho que para lá conduz. Os meios de se reconciliar com Deus. Então, olha só a importância, né, de nos prevenirmos e seguirmos a Jesus. Porque Ele nos ensina como a gente pode se reconciliar com Deus. Como a gente encontrar esse caminho do reino de Deus. E ele previne também, né, sobre as marchas das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Toda hora, né? As guerras. A gente sabe onde vai dar, né? É prevenido, não façam guerra. Né? Vamos lutar, vamos ficar a favor da paz, né? Mas já foi prevenido, mas ainda não está. Bom, ele me fala que também na época, né, aqui no Evangelho, Jesus também na época não disse tudo, mas ele
poderia. Como ainda, se lá, se agora, não está compreendendo, mas lá. Naquela época, né? Não seria mais difícil. É a mesma coisa para uma criança, num enfio desses dois orifícios, você vai tomar um choque de 220 watts e não vai se encarnar. Não, a criança, não se pode dói nem. E olha lá, né? Para a criança entender. Então éramos crianças, mas hoje já estamos um pouquinho mais evoluídos, né? Então Jesus, ele falava em parábolas, né? Para a gente compreender na época, para a gente oculto de certas coisas. Então, ele falava que seria preciso que tivéssemos novas ideias e novos conhecimentos. Mas que isso viria só com o tempo mesmo, viria depois, com um certo grau de maturidade, né? Nós adquirimos, mas ainda temos que adquirir muito. Que a ciência, né? A gente vê, lógico, já está vendo quanto a ciência contribui para a nossa evolução, né? O quanto a ciência evoluiu e fala que seu médico ficar em coma 2 anos e depois ele ensina de novo, porque perdeu tudo. A cada dia, tudo se renova. Então, ele termina assim: a ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento dessas ideias. Seria então preciso esperar o progresso da ciência. E a ciência progrediu bastante. Falta agora a moral, né? Nós temos que melhorar a moral. Então eu encerro aqui, desejando a todos que consigam, de alguma forma, atender ao mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E assim, meus irmãos, agradecendo a vocês que aqui estiveram e aos irmãos também que nos assistiram através das redes sociais, agradecer porque a casa está lotada, muitos cantaram conosco o Pai Nosso. E Jesus também disse: quem tiver olhos que vejam, quem tiver ouvidos que ouçam. E assim, nessa harmonia, vamos agradecendo a toda a espiritualidade aqui presente, agradecendo a nossa querida irmã Joana Dark pelos seus ensinamentos aqui, por nos acolher aqui nessa casa, nos proporcionar todas essas noites de aprendizado. Vamos agradecer ao nosso mentor pela coragem de estarmos aqui nessa noite falando em nome de Jesus. Vamos agradecer também a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, pois foi Ele mesmo que prometeu que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, Ele ali estaria. Obrigada, Senhor, por estar aqui nesta casa e esteja sempre conosco em nossos corações. E assim, amados irmãos, agradecidos que somos, por tudo que somos e por tudo que temos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos em